Existem algumas histórias que quando a gente escuta pela primeira vez, a gente leva alguns segundos pra acreditar que aquilo é real. E eu sei, eu já contei diversos casos criminais aqui no canal que são realmente absurdos, mas o que a gente vai ver hoje é tão surreal que sinceramente não tinha como não virar um vídeo. Então se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E antes da gente ir pro assunto do vídeo, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Vamos supor que você queira fazer um jantar especial em família. Vocês sabem que essas coisas normalmente não saem tão baratas, mas se liga na dica aqui. Essa é a Gifts Bazaar, um site para vocês economizarem com gift cards. E aqui, a cada compra do código de R$100 do Outback, você economiza R$8. Então, no fim das contas, vocês sabem, isso vai fazer uma boa diferença. E vocês podem economizar do mesmo jeito com todas as outras opções de gift cards que eles têm, desde jogos, serviços do dia a dia e aplicativos de entretenimento. Basta escolher o que você tá precisando. Eu costumo pegar um Spotify porque tá mais barato do que no site oficial. Aí eu escolho a forma de pagamento, normalmente eu vou no Pix, que é o mais rápido, pego o código no e-mail e ativo lá no aplicativo ou no site ou dentro do jogo, se for o caso, e pronto, foi super rápido, simples, seguro e eu economizei uma grana. Confira o link deles aí na descrição do vídeo e eu não ativei o código do Spotify, então corre lá para poder pegar para você e vamos ao assunto do vídeo. Tudo começou em 2007, quando começaram a circular em alguns fóruns de pornografia da internet centenas de fotos contendo menores de idade em situações de abuso. Na maioria das imagens, as vítimas apareciam ao lado de um homem adulto, o autor do crime, que estava sempre com a sua face distorcida. Ele usava o famoso swirl effect, que na tradução literal significa efeito redemoinho, então os pixels são deformados em espiral e a imagem original se perde. Bom, ou pelo menos foi isso que esse cara pensou. A gente nunca acha que o óbvio é uma solução, mas esse caso nos mostra que às vezes é. Isso porque basicamente alguns investigadores que trabalhavam na polícia alemã da época e eram especializados em reconstituições de imagem, imaginaram que se eles aplicassem o mesmo efeito na posição exata da foto, só que em sentido contrário, eles voltariam os pixels do rosto em suas posições originais, mesmo que perdesse um pouco de qualidade. E acredite, fazendo isso com técnicas muito precisas, a ideia deu certo. Eles conseguiram chegar em um rosto que parecia ser o mesmo em todas as imagens. Só que tinha um problema, a polícia não fazia a menor ideia de que em qual lugar no mundo essa hipotética pessoa se encontrava. Eles tinham literalmente um rosto em baixa qualidade, mas nenhum dado com um nome, alguma localização ou qualquer outra coisa do tipo. Então a coisa literalmente precisou atingir um patamar global e foi quando a Interpol entrou em jogo, iniciando um programa chamado Operação Vico. Vico era um dos usernames que ele utilizava online. Essa operação consistia em convocar testemunhas do mundo todo para que seus relatos fossem ouvidos. Para quem não sabe, a Interpol é uma organização intergovernamental reconhecida pela ONU, que reúne as polícias de países do mundo inteiro em operações conjuntas. Nessa operação, eles disponibilizaram na primeira página do seu site oficial várias fotos com o rosto reconstituído do criminoso. Na época, várias pessoas anônimas da internet que curtiam acompanhar investigações criminais viram esse chamado no site da Interpol e começaram a divulgar o hipotético rosto por todos os cantos, perguntando se alguém identificava aquela pessoa. No final das contas, essa operação rendeu milhares de testemunhos que não levavam a lugar nenhum, até que perceberam que 5 pessoas citaram o mesmo nome. O professor Neil de uma escola sul-coreana. Christopher Paul Neil nasceu em uma cidade canadense chamada New Westminster, que fica colado em Vancouver, na Colômbia Britânica. Na época dessa operação, ele já tinha 32 anos de idade, mas as investigações sobre a sua vida pessoal mostraram muito sobre o seu passado. Primeiro descobriram que logo no começo da vida adulta, ele iniciou um processo para se tornar padre, mas acabou sendo rejeitado pelo seminário Cristo Rei, porque segundo eles, Neil não possuía as qualificações necessárias. Então depois disso, ele resolveu ir para a área da pedagogia, onde estudou até se tornar professor, mas ainda sem sair do meio católico. Isso porque por anos, seu trabalho passou a ser dar aulas em um colégio particular em Vancouver, e nas horas extra, Neil era um conselheiro espiritual de jovens entre 12 e 18 anos. Pois é, no mínimo esquisito. Essas evidências levaram a crer que ele poderia ser o homem procurado, especialmente quando descobriram que, enquanto foi professor em Vancouver, Neil viajava direto para a Ásia sem dar muitas explicações. E atenção, as crianças das fotos da investigação eram asiáticas. Nesse ponto da investigação, ele era o principal suspeito para a Interpol. Quando ele tinha 25 anos de idade, sua ficha criminal começou a ser manchada. Era o ano 2000, quando, durante uma viagem que Neil fazia ao Camboja e ao Vietnã, ele foi acusado como abusador de alguns garotos em ambos os países. Durante esse caso, a polícia do Canadá fez o trabalho de puxar o histórico de pesquisa do computador desse cara e lá estava, conteúdo de pornografia infantil. Na época,
ele meteu o pé do Canadá e foi morar em diversos países pela Ásia, trabalhando sempre como professor de inglês. Ele ficou bastante no Vietnã e na Tailândia, onde futuramente a polícia concluiu que foi onde ele cometeu a maioria dos seus crimes e tirou aquelas fotos. Ele já era um cara investigado pelas polícias locais desde 2004, mas após ter postado as fotos em 2007 e terem chegado no rosto dele, agora não tinha pra onde correr, porque o mundo inteiro sabia quem ele era e o que ele tinha feito. A informação é que, naquele momento, ele atuava como professor na Coreia do Sul. Eis que a Interpol aciona no sigilo os policiais sul-coreanos para irem atrás dele, mas ele não estava mais lá. Pois é, parecia que já era tarde. Com a edição das suas fotos revertidas e o resultado dessa reconstituição sendo divulgado em todos os cantos, ele entendeu que se continuasse trabalhando normalmente e aparecendo em público, uma hora iriam identificá-lo. A postura da Interpol então foi assumir ao mundo que sabiam que havia sido ele. Se Neil achou que poderia brincar com a Interpol mostrou que eram eles que escolhiam o nível dessa brincadeira. Agora o mundo inteiro sabia que aquele rosto da reconstituição pertencia a Christopher Neil. Pra falar a verdade, até que ele se escondeu bem, porque as autoridades não foram capazes de encontrá-lo por conta própria. Foi um antigo parceiro de Neil que já tinha o auxiliado com crimes desse tipo no passado e que provavelmente pensou que as investigações poderiam respingar nele também, que resolveu informar tudo à polícia, inclusive o atual endereço de Neil, que agora ficava na praia de Pattaya, na costa leste da Tailândia. A busca foi complexa, já que ele não estava mais nesse endereço, porque fugiu para uma província próxima na intenção de despistar a polícia. Enfim, após muito vasculhar, o encontraram. Ele foi intimado por rapto e abuso de um menor de 13 anos e em março de 2008 entrou em processo de julgamento que, já vou logo avisando, vai deixar muitas pessoas indignadas. Tudo bem, ele inicialmente foi condenado a 6 anos de prisão, mas por ter confessado o crime sem hesitar, os juízes aceitaram reduzir a sua pena quase que pela metade, trocando a outra metade por uma simples multa de $1.800. Como todo mundo ficou incrédulo e continuou fazendo pressão, outro processo contra Neil, referente ao abuso de uma criança de 9 anos, também acabou condenando. Esse processo somou 6 anos na sua pena, totalizando 9 anos de cadeia, começando em 2009. Após 5 anos preso, o governo tailandês resolveu liberá-lo por alguma razão e ele pôde então retornar ao Canadá. Só que o governo do Canadá considerava Neil uma ameaça à segurança pública, especialmente para menores de 16 anos. Então o prenderam durante um mês, que foi o tempo para decidirem como aplicariam a lei sobre ele. A conclusão foi manter ele em liberdade condicional, que é quando a pessoa tá solta, mas tem que seguir algumas regras. No caso de Neil eram as seguintes: ele não podia manter contato com menores de 16 anos, ele não poderia acessar a internet por computadores ou por celulares, não poderia entrar em escolas ou em qualquer outro lugar que tivesse ali concentração de crianças e abrir mão dos seus vistos internacionais e do seu passaporte. Esse final poderia ser considerado justo por muitos, certo? Pois bem, o cara conseguiu violar essas regras. Em 2013, durante uma vistoria da polícia canadense, as autoridades encontraram pornografia infantil no seu notebook e no seu celular. Sim, além dele estar com acesso de novo na internet, coisa que ele não deveria estar fazendo, ele estava de novo cometendo o mesmo crime. No ano seguinte, ele foi condenado a 3 meses de prisão e logo após isso, mais 3 anos de condicional. Essa já era a terceira vez que ele saía da prisão. Eu sei, parece que não levam a lei a sério, mas ainda não tinha acabado todos os seus julgamentos, tinha casos ainda em andamento, e em 2015 ele foi condenado a 5 anos e meio de reclusão pela justiça canadense, e acredite se quiser, ele conseguiu diminuir essa pena de 5 para 1 ano. Ele concluiu a sua pena em 2017 e desde então ele vive com restrição ao acesso à internet e de contato com menores. Será que ele tá cumprindo isso aí? No final das contas, esse caso nos dá uma lição boa e uma lição ruim. A ruim é que, dependendo do grau do crime, não importa qual tipo de punição que a pessoa sofra, ela infelizmente não muda. Em alguns casos elas até tiram onda em cima da fragilidade do sistema. E a lição boa é que, com a evolução da tecnologia, a gente pode solucionar muito mais rapidamente casos em que as pessoas estão achando que estão sendo os espertões. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.